Olá, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira. Eu espero que vocês estejam bem. Como eu havia prometido, hoje nós discutiremos o Hamas. Não para defender ou atacar, mas para entender essa organização que está no centro do atual conflito entre Israel e palestinos. Conflito não, entre o genocídio que ocorre hoje em Gaza, perpetrado pelos israelenses, e que foi, de certa forma, precipitado pelas ações desse grupo em 7 de outubro de 2023. Bom, antes de mais nada, eu queria ressaltar que esse é um assunto, de certa forma, complexo e cheio de nuances, e que talvez não dê com o meu limite de 15 minutos para completar. Talvez eu tenha que fazer um vídeo logo em sequência, diante desse limite que eu tenho. Bom, eu baseei essa gravação principalmente no livro da Helena Coban, do Rami Khouri, que chama Entendendo o Hamas, com prefácio do nosso querido jornalista Breno Altman, que tem sido uma voz importante contra o sionismo, não só internacionalmente, mas aqui também. Não é à toa que ele foi processado inúmeras vezes pela CONIB. E também nos livros do Rashid Khalid, Palestina, um século de resistência, e mais em algumas outras leituras, e principalmente em 2 documentos do próprio Hamas. Sem mencionar as 2 entrevistas, eu já mencionei aqui, de Osama Hamdan, que é um membro importante do Bureau Político do Hamas. Essas entrevistas foram dadas pelo próprio Breno Altman, que faz o prefácio desse livro que eu citei, da Helena Coban e do Rami Khouri, no canal Opera Mundi. Eu recomendo muito que vocês assistam. Mas vamos lá. Inicialmente, eu acho que é mais importante dizer o que o Hamas não é do que ele é. A gente começa dizendo o que ele não é e prossegue dizendo o que ele é. Bom, o Hamas não é um grupo salafita. Não é um grupo salafita jihadista, muito menos. E o que seria um grupo salafita? Um grupo salafita é um grupo islâmico reacionário que quer reviver os princípios éticos religiosos da época do profeta e dos seus primeiros seguidores. Ou seja, um islamismo do século VII. Um grupo salafita jihadista é aquele que quer impor esses conceitos e essa moral e essa ética religiosa pela força. Ou seja, se você não seguir os exemplos dos primeiros muçulmanos, você deve ser eliminado. Você é um infiel que deve ser morto. Essa é a linha, de forma geral, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, e a gente conhece muito bem as ações que eles tiveram. Só para lembrar, esses 2 movimentos, em algum momento, tiveram apoio dos Estados Unidos. A Al-Qaeda, além do Talibã também, que segue a mesma linha, foram apoiados no Afeganistão, por exemplo. O Estado Islâmico, quando lutava contra o Al-Assad, teve o apoio dos Estados Unidos na sua luta para derrubar o governo na Síria. O Hamas não é isso, ele não é esse grupo, ele não põe as mulheres em burca, ele não vive no século VII. É uma organização religiosa, evidentemente,
É conservadora? Sim, como são conservadoras várias organizações religiosas cristãs aqui no Brasil. Ou não? Ele nasce como um braço da Irmandade Muçulmana Egípcia, que foi criada em 1926. Na Palestina, ele nasce como Irmandade Muçulmana Palestina em 1946 e passou décadas ao largo da resistência palestina à ocupação israelense, ao domínio sionista. Eles consideravam a resistência algo secundário. Eles se dedicavam principalmente à islamização, ou seja, fundamentar os conceitos islâmicos na sua população e na assistência social e principalmente na educação religiosa e educação laica também, tá? Patrocinavam escolas, patrocinavam hospitais, patrocinavam algum tipo de assistência social. Era muito mais do que um grupo de caridade. Eles faziam uma parte do serviço que o Estado palestino, criado na partilha, não tinha a menor condição de fazer. E fazia até antes, ele foi criado em 1946. E continua dessa forma até 1987. O que acontece em 1987 é a primeira intifada, ou seja, a primeira rebelião. Mas antes disso, uma geração de novos militantes religiosos começa a se formar. Um deles é famoso, o Ismail Haniyeh, que se formou em literatura árabe e fazia parte dessa juventude islâmica que adere à Intifada. A Intifada foi um movimento, uma rebelião popular espontânea contra não só a ocupação dos colonos, mas a ocupação militar em Israel. Quem já viveu o tanto que eu já vivi, deve lembrar das fotos daquela época em que jovens palestinos com pedras na mão enfrentavam blindados e soldados israelenses armados com fuzis e metralhadoras. É uma das passagens históricas icônicas dessa região. A Intifada leva para que a Irmandade Muçulmana Palestina sofra uma politização, cria um grupo político de atuação. Daí nasce o grupo de resistência islâmica, que é um acrônimo, chama-se Hamas, que é o assunto, é o objeto de assunto nosso hoje. Ele nasce nessas circunstâncias, ou seja, de uma rebelião popular palestina contra a ocupação sionista. Em 1988, ele publica sua primeira carta, que parece um estatuto de fundação, ou se assemelha a isso. A carta tem vários componentes antissemitas, é verdade isso, e ela não reconhece Israel como um Estado e prega a expulsão dos judeus daquelas terras da Palestina histórica e a fundação de um Estado soberano palestino. Logo em seguida, no calor dessas manifestações, lembrar que a Intifada vai até 93, é criada a Brigada Al-Qassam, em homenagem ao velho militante morto em 1937, se não me engano, que era um militante. Ele era de origem egípcia, mas ele militou contra a ocupação da Palestina pelos sionistas na guerra, no conflito palestino-Israel
Reino Unido. O Hamas, então, com essas 3, ou se vocês quiserem 4 partes, uma parte religiosa, uma parte assistencial, uma parte agora política, que tentava se articular com os outros movimentos islâmicos, e uma parte militar, que são as Brigadas Al-Qassam. Continua enquadrado, continua na intifada de uma forma, engajado na intifada de uma forma intensa, até 1993, quando uma cansada Organização da Libertação da Palestina, a OLP, que já se encontrava exilada no norte da África, no vídeo passado eu chego a citar isso, a OLP entra na guerra civil do Líbano, ou seja, ele interfere na política interna do Líbano. Em 82 é expulso por Israel e fica muito tempo no exílio. Com a derrocada da União Soviética, eles perdem seu principal apoio internacional e, já cansados, acordam com negociadores de Israel uma solução de 2 estados. Esses acordos, eles iniciam em Roma e em Washington, não dão em nada, porque o OLP tinha 12 grupos, muitos se opunham, como a Frente Popular da Libertação da Palestina, e acabam secretamente sendo concluídos em Oslo, ou seja, são os tratados de Oslo. Imediatamente, o Hamas se põe contra esse acordo, até porque na sua carta de fundação não reconhece o Estado de Israel e se afasta, principalmente da corrente Fatah, se afasta da OLP e da corrente Al-Fatah por achar que isso era uma espécie de capitulação aos israelenses. Mas, durante os acordos, mesmo sendo contra, as ações de rebelião vão diminuindo, a intifada vai perdendo força, até porque havia uma expectativa do que sairia desses acordos. Será que sairia um Estado palestino autônomo? Isso rondava a cabeça de muita gente. Mas, como eu disse, tem muito mais coisa para falar, o tempo está acabando, nós vamos fazer um intervalo agora e eu volto já.